gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Editora Ruvian e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês a respeito de um livro que eu tava doida pra poder ler, que já lançou tem um tempinho, tá dando o que falar. Tem algumas polêmicas ainda mais relacionado à edição brasileira portuguesa e também é um livro que conclui uma trilogia de uma autora que eu amo, uma trilogia que eu simplesmente estava muito ansiosa para poder ler e para poder ver essa finalização. Eu estou falando do tão aclamado Chain of Thorns, que em português, que é esse livro aqui da Cassandra Clare, que esse livro também foi lançado aqui no Brasil recentemente, agora em março, e recebeu o título de Corrente dos Espinhos, e ele finaliza a trilogia de As Últimas Horas. Mas antes de eu conversar com vocês um pouquinho mais a respeito desse livro, o que eu achei, um pouco da trama, os pontos bons e negativos, já aproveitem para vocês poderem se inscrever no canal, dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Editora Ruvian. E também aproveitem para me seguirem nas redes sociais, Twitter, que é o Bitsbubble, e o Instagram, que é o Editora Ruvian, que assim a gente tem um contato muito mais próximo. E para poder começar essa resenha, e para poder começar a falar um pouco do livro Chain of Thorns, Corrente de Espinhos, eu acho importante dizer que eu não vou dar nenhum spoiler muito grave do que acontece aqui. Porém, como os acontecimentos desse livro estão relacionados ao livro anterior, eu vou precisar citar alguns acontecimentos que citaram, porque não tem como falar sobre Chain of Thorns sem falar sobre o livro anterior, porque literalmente, onde um livro acaba, o outro começa. Mas tirando isso, não vai ter nenhum spoiler a respeito desse livro, porque eu não quero estragar a experiência de ninguém. Eu quero que todo mundo tenha a experiência gostosa de ler o livro e descobrindo como foi da forma que eu fiz, de lendo, descobrindo, de maravilhando, de ficar em choque. Então eu quero que as pessoas tenham essa mesma sensação. Porém, eu vou ter que comentar de algumas coisas que aconteceram no livro anterior. E como eu disse anteriormente, Chain of Thorns, Corrente de Espinhos, se passa logo após o final de Chain of Iron, de Corrente de Ferro. E basicamente, muitas coisas aconteceram, foi a maior confusão. Começando pelo nosso núcleo de Cordelia, James e Matthew. Basicamente, a Cordelia acabou flagrando uma conversa do James com a Grace, mas mesmo sem saber exatamente do conteúdo do que eles estavam falando, isso foi uma coisa que mexeu muito com a Cordelia, que por mais que ela e o James tivessem feito um acordo de ser um casamento de mentira, apenas para manter as aparências, a Cordelia sempre teve um sentimento pelo James. Então, ver ele lá junto da Grace conversando foi uma coisa que magoou muito ela, que realmente ela ficou muito ferida, abalou ela. E a partir daí, a Cordelia decide fugir e ir embora dali, que ela fala assim, gente, eu não vou passar por isso não. Não vou continuar sofrendo por homem não. Eu que não vou atrapalhar esse romance dos dois não. Os dois que se fiquem, eu vou caçar meu canto, eu vou dar um jeito de ser feliz. Que eu não vou ficar sofrendo por macho não. E aí ela acaba indo pedir ajuda ao Matthew, que é um grande amigo dela e também do James. E o Matthew fala assim, então vamos juntos lá pra Paris, vamos pra França, vamos poder aproveitar. E nisso os dois acabam fugindo juntos para Paris, o que acaba sendo o maior escândalo. O que a Cordelia não estava esperando é que essa conversa entre o James e a Grace não era nada de declarações e intuitos românticos, e sim do James falando, Grace, eu sei de tudo que você fez, e eu percebi que eu nunca gostei de você realmente, eu nunca te amei realmente, que eu sempre amei foi a Cordelia e eu quero ficar com ela. Porém, quando o James vai tentar procurar a Cordelia, ele descobre que a Cordelia fugiu com o Matthew pra Paris. Ele tava o quê? Vou pra Paris, vou atrás da minha esposa, vou atrás da mulher da minha vida. Quando ele recebe a notícia bombástica de que a irmã dele, a Lucy, está desaparecida junto do Malcolm Fade, que é um feiticeiro muito poderoso, e ela está sendo acusada de necromancia para tentar o quê? Rever Jesse Blackthorne. E é diante desse cenário caótico, com a esposa lá que fugiu para Paris junto do melhor amigo, da irmã desaparecida que está sendo acusada de praticar necromancia e do marido desesperado, que não sabe se vai atrás da esposa ou da irmã, que começa o livro Chain of Thorns. E por conta desse cenário, Cordelia e Matthew em Paris, Lucy desaparecida em algum lugar, James, o Will e o Magnus Bane procurando eles, nós vamos ter alguns núcleos separados no início do livro. Isso sem contar o pessoal que está no Instituto de Londres, vivendo a vida deles normalmente, tentando lidar com os problemas envolvendo a Tatiana e o Belial, aquele grande demônio com quem a Tatiana fez o acordo e que está planejando acabar com o mundo. Como foi dito no núcleo de Paris, a gente vai ter basicamente a Cordelia e o Matthew, dos dois aproveitando um pouco de Paris, França, para poder esparecer a cabeça. Ainda mais a Cordelia, que ela tá muito fragilizada pelo que aconteceu com o James e com a Grace, que por mais que ela não saiba da verdade de fato, julgando a ligação anterior que os dois tinham, do James supostamente ser apaixonado pela Grace, do casamento dela com o James ser um casamento de mentira, um casamento falso, apenas de aparência,
e ela sempre nutrir esse sentimento pelo James e acreditar que ela nunca vai ser correspondida, ela ficou muito magoada. Então o Matthew tá o quê? Disposto a tentar animá-la de todas as formas lá em Paris, que ela possa se animar, que ela possa se divertir e não ficar pensando em todos esses problemas, realmente deixar todas essas mágoas que aconteceu em Londres, lá em Londres, e ter uma nova vida diferente lá em Paris, de poderem aproveitar juntos. E o Matthew realmente se mostra uma companhia que tá muito querendo que a Cordelia seja feliz, falando da Cordelia, que ela tem que buscar a felicidade dela, que ele também acaba nutrindo sentimento pela Cordelia e no fundo sonha em ser, que seja uma coisa correspondida, mas a gente também vê que ele faz isso muito pela amizade, por se importar por ela e não querer ver ela sofrer. Enquanto isso, o James, ele realmente ficou muito mexido entre ir atrás da esposa dele para poder conversar com a Cordelia, explicar todos os mal entendidos, porque se tem uma coisa entre os dois é mal entendido, mas ele vê que ele realmente tem que dar apoio para a família dele, pro pai, porque a Lucy, a irmã dele, desapareceu, eles não fazem nem ideia de onde ela esteja, ainda mais que junto dela estava o Malcolm Fade, o grande feiticeiro de Londres, então ele tem magias para poder ocultar onde eles estão, para poder esconder onde eles estão. E junto do James e do Will, o Magnus Bane decide acompanhar eles nessa busca pela Lucy para realmente poder tentar ajudar. E enquanto isso, a Lucy, ela acabou conseguindo reviver o James Blackthorne, trouxe ele de volta à vida. Muitos acabam achando que foi necromancia, mas ela acaba falando que não teve nada de necromancia, porque ele tinha um sopro de vida, algo que a Tatiana Blackthorne deixou nele, o que mantinha essa forma dele meio de fantasma. E como a Lucy consegue comandar os fantasmas, uma das heranças dela em relação ao avô dela, o demônio Belial, que o Belial é pai da Tessa, e consequentemente avô da Lucy e do James. Então, através dessa ligação da Lucy com os fantasmas, de poder ordenar eles, ela ajuda que o Jesse volte à vida. O livro Chain of Thorns é dividido em algumas partes e, obviamente, depois desse início em que eles estão separados, os personagens conseguem se juntar e todos retornam para Londres, porque eles sabem que vão ter muitos problemas para poder lidar no instituto. Para poder começar, o pessoal revelou a Clave que a Tessa e a Will, que os Arondale, têm uma relação com o Belial, com esse demônio, porque o Belial é o pai da Tessa, consequentemente avô da Lucy e do James. Então a Clave fica assim, gente, a gente tem que investigar mais isso daí, ver se vocês realmente não estão mal comunados com esse vilão, de realmente começa a ficar pessoas muito em cima dos Arondale por conta dessa relação deles com Belial, que é o pai da Tessa, mas ao mesmo tempo eles não têm uma ligação assim muito forte, muito palpável. A gente vê como algumas pessoas começam a ficar com um certo preconceito em relação à Tessa, falando assim, por que vocês esconderam isso? Sendo que várias pessoas falam assim, cara, ela não tem a obrigação de saber quem que é o pai dela, e consequentemente por ela ser parte feiticeira, obviamente o pai dela era um demônio, só não sabe, foi só consequência do destino ser o Belial. E no meio de tudo isso também tem a questão do James, Cordelia e Matthew, que acaba formando uma espécie de triângulo amoroso, que a Cordelia, por seus motivos, fica extremamente irritada tanto com o James quanto com o Matthew. Ela fala assim, não quero ver vocês dois nem pintados de ouro, se for pra poder escolher alguém nesse momento, vai ser eu. Então a gente vê ela realmente voltando para casa da família dela, querendo ficar mais perto da mãe que está grávida e do irmão dela, realmente pensando em depois deixar Londres, pensar em um futuro longe de Londres, porque ela realmente está numa fase em que ela se sente muito fragilizada, que ela se sente magoada por várias pessoas. Ela também sente que a relação dela com a Lucy enfraqueceu um pouco por conta dos segredos que ambas guardavam, que a Cordelia não sabia a respeito do Jesse e da Lucy, ela não sabia a respeito da ligação do acordo entre a Lucy e a Grace. Então várias questões fazem com que a Cordelia se sinta um pouco magoada com as pessoas ao redor, que ela se sinta um pouco solitária, de às vezes pensar de ir embora com a mãe para a terra natal dela, para poder acompanhar o irmãozinho dela nascendo. E por outro lado, o pessoal também tem um grande problema, que é o próprio Jesse Blackthorne, porque supostamente ele estava dado como morto. Então como explicar para as pessoas, principalmente as pessoas da Clave, dos Caçadores de Sombras, que o Jesse Blackthorne retornou à vida? Obviamente as pessoas iriam pensar que era necromancia, que a Lucy estava envolvida com necromancia, criar um crime. Então o pessoal também precisa mascarar toda essa história do Jesse Blackthorne até conseguir uma forma, um momento mais propício para poder explicar toda a situação. E eles acabam inventando uma mentira que justifique a presença do Jesse lá, mas sem que as pessoas saibam que ele de fato é o Jesse Blackthorne. E para poder completar toda essa confusão, nós temos também os planos da Tatiana com o Belial, que o pessoal não sabe ao certo o que eles querem com toda essa confusão. E aos poucos o plano do Belial vai se tornando muito mais
sério, mais maligno, que no início o pessoal fica assim, gente, por que a Tatiana tá agindo desse jeito? Qual que é o plano deles? Qual que é a intenção? E quando a gente vai descobrindo o plano que está acontecendo, de fato, acaba sendo algo em níveis catastróficos, gigantescos, que você realmente fica apreensivo durante a leitura. Enquanto você vai lendo, você fica apreensivo com o que vai acontecer, como vai solucionar esse problema, porque realmente foi uma coisa muito bem planejada pela Cassandra Clare. E agora que eu tentei dar uma premissa do livro, sem entrar em muitos spoilers para não estragar a experiência de leitura de ninguém, vamos aqui agora conversar um pouco sobre a minha experiência de leitura, o que eu achei de algumas polêmicas, principalmente na edição em português e na edição brasileira. Mas desde já eu acho que, como vocês puderam perceber pelo início do vídeo, que foi um livro que eu realmente gostei, que me surpreendeu demais, que eu tava muito ansiosa pra poder ler. E quando eu comecei a ler, gente, eu não queria mais parar, porque foi muito gostoso estar voltando nessa trilogia e ver que, de fato, a Cassandra deu um encerramento muito bom, um encerramento digno, de ver todo o desenvolvimento dos personagens. Um personagem que eu achei que eu nunca me simpatizei muito, mas pelo desenvolvimento que teve durante esse livro. E quem acabou me conquistando foi a própria Grace, aliás, que era uma personagem que em livros anteriores eu não gostava tanto dela, mas a partir do desenvolvimento dela, tanto em Chain of Armor, mas aqui também em Chain of Thorns, eu fui conquistando uma simpatia através dela. Então é interessante ver essa forma como a Cassandra consegue desenvolver os personagens, serem personagens muito profundos. E no geral eu sinto que esse livro entregou tudo. Teve uma batalha épica final que você realmente fica apreensivo sobre como é que vão solucionar isso. E eu achei que foi muito bem planejado, muito bem escrito, muito bem desenvolvido. A ligação dos personagens, como eles fazem para poder se ajudar. Eu achei que Cassandra simplesmente entregou tudo nesse livro, no final dessa trilogia. Um aspecto que eu vi muitas pessoas reclamando na internet foi sobre o suposto triângulo entre James, Cordelia e Matthew. Mas eu, Bruna, pessoalmente nunca vi isso como um triângulo amoroso, até porque sempre ficou claro do amor que a Cordelia tinha pelo James, que o James era o grande amor da vida dela. Claro que a Cordelia gostava também do Matthew, tinha um amor, um carinho por ele, mas era uma questão muito mais da amizade. De às vezes, tipo assim, se não der certo com o James, talvez possa vir tentar sentir alguma coisa pelo Matthew, mas com o Matthew sempre foi um carinho, um amor muito mais ligado ao lado da amizade, da preocupação em relação a ele, à saúde dele. Já o James, por mais que teve toda a questão com a Grace, dele descobrir o feitiço do bracelete que ele usava, que ele estava sendo manipulado para achar que gostava da Grace, nos livros anteriores dá pra você perceber que mesmo ele tendo essa ilusão de que ele era apaixonado pela Grace, dá pra ver realmente que quem ele gostava, quem ele amava era a Cordelia. Ele teve todo um esforço de aprender Pérsia por conta dela, que era a língua dela. Ele realmente, nos pequenos atos, dá pra ver como o James sempre gostou da Cordelia, sempre amou ela. Só que naquela época ele não tinha noção por conta do bracelete, do feitiço que a Grace tinha feito. E o Matthew, por mais que ele ame a Cordelia, ele também ama muito o James. Então não acho que em nenhum momento eles colocariam entre os dois, para os dois impedirem os dois de verem esse amor. Que o Matthew ama muito os dois. Então eu nunca vi isso como um triângulo amoroso, do tipo, quem será que a Cordelia vai escolher? Quem será que a Cordelia vai ficar? E ainda durante a leitura desse livro daqui, é perceptível que algumas escolhas dos personagens em Corrente de Ferro trouxeram algumas consequências para os personagens agora em Chain of Thorns. Principalmente quando a gente vai ver a relação da Lucy e da Cordelia, que acaba ficando um pouco abalada. Que a Cordelia acaba ficando chateada porque a Lucy nunca contou pra ela a respeito do Jesse. Que a Cordelia fica assim, chateada por conta do acordo que a Lucy tinha com a Grace. Mesmo sabendo que a Grace não era uma pessoa que a Cordelia não gostava por seus motivos. E também a Cordelia também escondeu alguns segredos da Lucy. Então a gente vê como a relação das duas acaba ficando muito fragilizada, mas as duas acabam dando a volta por cima, que as duas falam assim, vamos nos prometer nunca mais guardar segredos uma da outra. Daí a gente também vê esse carinho entre as duas. O próprio James acaba pedindo desculpas pra Cordelia, que ele falou assim, por conta do meu relacionamento com você, querendo ou não, afetou o relacionamento de você com minha irmã, eu não queria isso. Então acho muito interessante a forma como a Cassandra acaba desenvolvendo a relação entre os personagens, como eles se lidam entre si, nas relações interpessoais. Então acho que é um livro realmente que a Cassandra acertou demais. Eu amei demais todo o desenvolvimento dos personagens. E ainda falando sobre a questão das relações entre os personagens, as interligações que são feitas, eu acho que é impossível falar sem citar o Thomas e o Alastair, a Grace e também o Christopher. Basicamente, o Alastair,
Ele sempre esteve por perto por ser o irmão mais velho da Cordelia, mas ao mesmo tempo ele nunca se sentiu muito bem-vindo por ter alguns problemas com o James e com o grupinho dos amigos dele. Então a gente vê do Alastair sendo mais envolvido, dos sentimentos dele, dos medos, dos anseios, e dele também realmente, caraca, eu faço parte disso, aqui também é o meu lugar, eu também sou parte da turma, dele realmente se encontrando nesse lugar. Eu também achei bem interessante ver essa ligação entre o Christopher e a Grace que acabam desenvolvendo. Foi algo que eu realmente não esperava que fosse acontecer, e no fim os dois acabam tendo muito mais em comum do que a gente poderia imaginar, e eu achei ótima essa ligação. E foi uma ligação que também ajudou para poder humanizar mais a Grace. A gente vê de todas as questões que a Grace já passou com a Tatiana, de como a Tatiana era uma mãe muito abusiva, tanto para ela quanto pro Jesse. Então eu senti que essa ligação dela com o Christopher deu uma humanizada maior na personagem, fez com que mais pessoas pudessem entender mais a personagem, se conectar com ela. E como eu disse anteriormente, eu achei que o conflito aqui desse livro foi muito bem construído, foi muito bem planejado. Todas as séries da Cassandra Clare, eu acho que eu nunca vi uma ameaça assim tão... que me realmente... Eu fiquei com medo dos personagens, de qual seria o futuro dos personagens, que eu sinto que foi uma ameaça grandiosa, que você fica apreensivo, você vê tudo dando errado, você fica assim, gente, como é que isso daqui vai terminar bem? Falta 100 páginas, tá dando tudo errado, como é que vai resolver? A Cassandra consegue construir uma história que te prende, que te deixa realmente vidrado de você querer ver como é que vão ser as soluções. E eu não achei que foram soluções fáceis ou preguiçosas, como às vezes alguns livros e alguns autores dão. Eu achei que de fato teve todo um trabalho para poder resolver, de realmente teve todo do pessoal realmente unir forças para poder conseguir solucionar esse mistério, e em nenhum momento do livro você tinha certeza, vai dar tudo dar certo, porque tava uma situação tão caótica que você ficava, gente, vai dar tudo errado. Inclusive aqui nesse livro tem algumas perdas, o que eu acho compreensível pelo cenário que é colocado aqui nesse livro, e por mais que você queira que, tipo assim, que dê tudo certo, que todo mundo saia lindo, feliz, viveram felizes para sempre, tem um demônio querendo destruir o mundo, tem um demônio aqui enfurecido, um grande demônio, então um perigo imenso, então é natural que algumas perdas aconteçam. Inclusive eu chorei demais, foi uma coisa que me marcou, que eu não queria que acontecesse. Porém, é compreensível dado ao cenário que a própria Cassandra escreveu, e eu acho que isso acaba sendo bem compreensível, bem verossímil com o que foi tratado, com todo esse cenário que a Cassandra fez, que eu acho que seria um pouco ilusório pensar que o mundo acabando, 1013 acontecendo e no fim todos viveram felizes para sempre, foi resolvido num passe de mágica. Não. Até o final acontecer, até toda essa questão do Belial, tem todo um plano que você não sabe se vai dar certo ou se vai dar errado, demanda muitos personagens, né? Em passe de mágica tudo se resolve. Então eu gostei muito da forma que a Cassandra desenvolveu esse vilão, não só o Belial, mas também como a Tatiana ao longo da série, e realmente você não conseguir prever totalmente o que vai vir em seguir, de você ser surpreendido por esses dois, por esse plano. E agora vamos falar um pouco mais dessa edição e também entrar um pouco na polêmica. Esse daqui é uma edição de colecionador, inclusive tem várias ilustrações ao longo do livro que eu acho lindas demais. Também tem um capítulo extra com algumas histórias da Cordelia e da Lucy. Aqui uma das ilustrações para vocês verem. Vou procurar mais, e todas essas ilustrações têm alguma conexão com a história, com o que está acontecendo no momento. Eu achei simplesmente divinas. Achar uma aqui, vamos ver se dá para mostrar, porque dependendo da ilustração dá para poder ter spoiler. Pelo que entendi, na edição brasileira também tem essas ilustrações, mas a grande polêmica é em relação à capa, que eu vou mostrar para vocês. Por ser uma edição de colecionador, vê aqui a cover jacket. E aqui nós temos uma outra capa, que é o James. Aqui desse lado nós temos a Cordelia e desse lado nós temos o James. Na edição brasileira, veio essa capa normal, que é com a Cordelia, e veio uma outra capa por cima, com a do James. E essa capa na edição brasileira foi vendida como se fosse de um brinde do livro. E muitas pessoas reclamaram porque o livro eles compraram com brinde pré-venda, custou uns R$90, e muitas pessoas não gostaram da qualidade dessa sobrecapa brasileira, porque eu não tenho livro brasileiro, mas falando aqui da minha edição, eu achei bem xoxa se comparada com essa daqui. Eu sei que o pessoal tentou fazer uma coisa, vamos honrar os dois personagens, mas eu acho essa da Grace infinitamente melhor do que essa do James. Porque eu acho que essa daqui combina bastante com o estilo das capas anteriores, que tem a Cordelia e a Lucy, e tem também esse brilho metálico. Eu acho que combina muito mais essa capa do que essa em si.
Eu não tenho um livro em edição brasileira, eu não posso falar sobre a sobrecapa, mas eu vi muita gente reclamando da qualidade. Mas pessoalmente, falando aqui nessa minha edição, eu senti que não tem esse mesmo brilho metálico, igual da Grace, como vocês podem ver. E aqui eu também senti uma diferença, porque aqui nessa capa original, você consegue sentir o alto relevo, Chain of Thorns, você consegue sentir o alto relevo da capa. E aqui, não. E eu achei que também não ficou muito centralizado, não ficou assim tão bom não. Então, pessoalmente, eu preferi essa capa aqui da Grace do que essa com a versão do James. E eu vi que muita gente reclamou da edição brasileira, porque essa sobrecapa aqui do James veio com uns brindes. E muitas pessoas reclamaram porque pagaram caro e vieram uma sobrecapa assim que não era tão bonita. Inclusive até ficava meio difícil de reconhecer o livro nas livrarias por conta dessa contracapa que infelizmente não foi tão bonita. Essa daqui dá de 1000 a 0. E assim nós chegamos ao final do vídeo. Eu realmente espero que vocês possam ter gostado desse conteúdo, descobrir um pouquinho mais sobre Chain of Thorns. Porque, gente, eu amei esse livro, eu precisava vir o quê? Vim aqui compartilhar com vocês esse meu surto, essa minha nova paixão, porque foi... Eu fiquei com o coraçãozinho aquecido ao ler esse livro, então não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Editora Rúvia, e compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas, porque assim mais gente conhece o canal, mais gente chega aqui, pode conferir o conteúdo, então não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, que isso me ajuda demais. Me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro, o que vocês acharam, e se vocês ainda não leram, quais são suas expectativas para a corrente de espinhos, se vocês acham que vocês vão gostar do livro ou não. Me contem aqui que eu quero saber, e muito obrigada, e até a próxima!